Por que o jogador de futebol foi substituído no 13º segundo do jogo, ou como o cachorro roubou a chuteira de futebol durante o jogo, ou como o juiz acrescentou apenas 1 minuto no último momento na Copa do Mundo de 2022. No futebol você pode ver uma enorme quantidade de episódios incomuns que parecem acontecer apenas uma vez em 1 milhão, e é sobre esses eventos raros e únicos no futebol que eu vou falar neste vídeo. Já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e comentem algum lance que você acha que nunca mais se repete. Bem, agora desejo a todos um bom vídeo, vamos lá! No jogo do Campeonato da Estônia ocorreu um episódio interessante com uma equipe. Depois de uma série de passes, o goleiro dos visitantes chutou a bola para fora do campo. E então algo incompreensível aconteceu. O treinador principal fez uma substituição e tirou um jogador do campo. Isso é muito surpreendente, pois só se passaram 13 segundos. O que aconteceu? Será que o treinador percebeu tão rapidamente seu erro na escolha da escalação titular? Na verdade, a razão foi mais complexa. De acordo com o novo regulamento do Campeonato da Estônia, cada equipe é obrigada a ter 2 jogadores em campo que foram formados no clube. Devido ao não cumprimento dessa norma, as autoridades do futebol prometeram punir com a perda de pontos. Por essa razão, um jogador de 16 anos formado no clube teve que entrar em campo desde os primeiros minutos. Uma vez mostrei como a bola estourou durante o jogo entre Suíça e França, mas naquele caso a bola simplesmente não tinha chance de sair ilesa, já que ambos os jogadores conseguiram furá-la com as chuteiras. Mas em uma ocasião na Bundesliga, a bola estourou completamente devido a um forte chute de um jogador do Bayern de Munique. Ele chutou forte e a bola, após bater em um dos defensores do Colônia, voou em direção às câmeras na área penal deles que estavam expostas do lado de fora. Robin, sem conseguir segurar o riso, pegou a bola e a chutou para fora do campo. Bem, na vida isso é bastante comum, mas no profissional não. E você já furou alguma bola na vida? Comenta! Todos nós estamos acostumados com o fato de que, no passado, Luís Soares gostava de morder seus oponentes, mas você já viu um ato assim executado por qualquer outro jogador de futebol? Bem, no jogo entre a Alemanha e a França na Euro 2020, houve um episódio semelhante e igualmente estranho. O defensor alemão Antonio Rüdiger agarrou Paul Pogba por trás do campo e parecia tentar mordê-lo. Pogba gritou e pediu ao árbitro que prestasse atenção nesse momento. Embora Rüdiger não tenha recebido nenhuma punição, aparentemente o uruguaio Drácula se apossou dele. A propósito, na Copa do Mundo de 2022, Antônio também conseguiu se destacar com um gesto incomum. Aos 65 minutos, o alemão lutou com um atacante japonês na lateral e de repente começou a correr com os joelhos levantados. Olhe para esses movimentos de Rüdiger, que parecem bastante engraçados de lado, mas na verdade foram muito eficazes. No futebol raramente se vê gols marcados do centro do campo. E se isso acontecer, é no máximo uma vez. Mas aconteceu algo assim no jogo da 2ª divisão do campeonato japonês por 2 vezes seguidas. Aos 61 minutos de jogo, um jogador de futebol japonês pegou a bola perto do meio de campo e, notando que o goleiro havia deixado sua área, chutou com força e precisão, marcando o 2º gol de sua equipe. Mas tudo bem, o goleiro claramente tirou conclusões e iria parar de jogar no estilo de Manuel Neuer. No entanto, apenas 1 minuto e meio depois, a mesma coisa aconteceu. O jogador da equipe da casa pega a bola aproximadamente na mesma posição, olha para o gol e chutou com pouca força do meio do campo. O goleiro visitante perdeu a posição, hesitou e acabou deixando o 2º gol passar no seu gol. 2 gols do meio de campo em 2 minutos. Esse goleiro claramente não entendeu que precisava aprender com seus erros. Durante um jogo do campeonato de futebol inglês de menor nível, um jogador da equipe da casa bateu um pênalti, mas errou o chute e mandou a bola muito acima do gol. Até aí tudo bem, mas com seu chute impreciso, ele acabou quebrando um refletor que iluminava o campo, fazendo com que caísse nas arquibancadas. Felizmente, os torcedores saíram ilesos. Vejam só isso! Talvez vocês tenham uma pergunta: um gol marcado a partir de um arremesso lateral pode ser válido? Claro que sim, pois como vemos na repetição, o goleiro tocou a bola antes que ela entrasse na rede, o que a torna um gol válido de acordo com as regras. Vocês já devem ter notado que Romelu Lukaku é um mestre em fazer gols aleatórios. A bola simplesmente se atrai por ele e ele marca gols sem fazer muito esforço. Mas uma vez essa mágica não permitiu que sua equipe vencesse.
pois após um escanteio Alexis Sanches chutou a bola com força em direção ao gol do Shakhtar e felizmente para o Shakhtar, o atacante da Inter de Milão, Lukaku, acabou no caminho da bola e efetivamente salvou os donos da casa de um gol. Além disso, o gigante belga estava em posição de impedimento, o que foi imediatamente sinalizado pelo árbitro assistente. Sanches claramente não estava feliz com as ações de seu companheiro de equipe, começando a gritar com Lukaku imediatamente após a confirmação da posição irregular. Em um jogo da terceira divisão, em termos de força, foi possível ver a tentativa mais estranha e tosca de fingir na história do futebol. Quando o jogador Robin Ramos viu que um torcedor jogou um objeto estranho no campo, não hesitou em pegar o objeto e bater com ele no rosto, caindo no gramado e fingindo que foi jogado nele pelos torcedores do time adversário. O jogador se contorceu no gramado e claramente esperava que o jogo fosse interrompido e tivesse mais uma vitória por desistência. Infelizmente para ele, suas habilidades de atuação foram desperdiçadas, pois nenhum dos árbitros viu o incidente. No entanto, Ramos aparentemente esqueceu que mesmo nesta liga inferior, há câmeras no campo e uma semana após o jogo, ele foi suspenso por 6 meses. Falando em incidentes envolvendo animais no campo, em um jogo do campeonato boliviano, um cachorro apareceu no campo com uma chuteira na boca. O árbitro tentou tirar o cachorro do campo, mas ele apenas balançou na grama. Então, o jogador Stronhe perguntou à polícia a pergunta mais importante e interessante: de quem o cachorro roubou a chuteira? Descobriu-se que a chuteira pertencia a alguém da equipe de arbitragem e o cachorro pegou o item enquanto ele estava fora do campo. A propósito, essa história teve um final feliz. No dia seguinte, o cachorro foi encontrado no centro da cidade e levado para um abrigo. Tendo aprendido sobre isso, Castro, o jogador que levou o cachorro para fora, disse que o levaria para casa. Já em 2009, durante um jogo entre Sunderland e Liverpool, a ação de um torcedor dos Reds quase custou a derrota da sua equipe. Após um chute de falta, Darren Bent acertou o gol do Liverpool. O curioso é que a bola acabou na rede graças a um balão vermelho que estava voando aleatoriamente pelo estádio. O mais interessante é que Pepe Reina, o goleiro do Liverpool, reagiu ao balão inflável em vez da bola real que estava indo em sua direção. Apesar dos protestos dos jogadores, o gol foi validado. Nesse frame, é possível ver que um rapaz de camisa azul jogou o balão na direção do campo e o balão estava voando aleatoriamente pela arquibancada até encontrar seu herói. Ironicamente, esse gol acabou sendo o gol da vitória do Sunderland, mas ainda assim, o goleiro atual do Liverpool, Alisson Becker, certamente encontrou uma solução nessa situação. Algumas vezes o vento muda a trajetória da bola. No entanto, em 2016, as condições climáticas interferiram em uma partida entre Rubin e Ankar. Imagine com que força o vento estava para mover as traves do gol de vários metros. Foi necessário designar uma pessoa especial para segurar e controlar as traves após o apito final. Enquanto os jogadores foram comemorar com os fãs na arquibancada em agradecimento ao seu apoio, eles organizaram cânticos em massa acompanhados de saltos coletivos na arquibancada. Mas a estrutura não suportou a carga e desabou. Felizmente, ninguém ficou ferido, e os torcedores continuaram a cantar. O futebol é um esporte bastante imprevisível e interessante. Esse foi o vídeo de hoje. Comentem qual desses lances vocês acharam mais interessante. Não esqueça também do like e de se inscrever no canal para trazermos mais vídeos. Fui!